Uma palavra de Deus para o seu coração, com o pastor Ismael Mendes. Recebamos a palavra de Deus em nossos corações. O nosso texto de hoje está lá, no Evangelho segundo João, capítulo 20, dos versos 19 a 23. Escrito está: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E também, dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados; se lhes retiverdes, são retidos. Fala, Deus, meu Senhor, toca-nos com brasa viva do teu altar. Fala, Deus, meu Senhor, estamos prontos ao teu mandar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, a nossa mensagem hoje tem como tema presença e presentes de Jesus. O verso se inicia dizendo que Jesus aparece aos seus discípulos. Jesus já havia sido ressuscitado pelo Pai. E o texto também nos registra que era o primeiro dia da semana. Hoje é o primeiro dia do mês e amanhã é o primeiro dia da semana, que sendo o primeiro do primeiro mês do segundo semestre. São casualidades? Não, são providências, são convergências de Deus para as nossas vidas. E a primeira coisa que Jesus disse quando aparece aos seus discípulos é: paz seja convosco. Presença e presente de Jesus. Amados, paz é tudo o que precisamos. Se nós tivermos quaisquer coisas em nossa casa, em nossa vida, ao nosso redor, se nós não tivermos paz, nada temos, ou não temos como desfrutar estas coisas, essas benesses, se não tivermos paz. A Bíblia diz aos Romanos que o reino de Deus não é bebida nem comida, mas justiça, paz e alegria. Vamos ver mais adiante que às vezes nós perdemos a alegria porque perdemos a paz antes. Todo aquele que tem paz tem alegria. Todo aquele que assumiu a alegria porque ele antes perdeu a paz. Que Deus leve até você agora, ao teu coração, à tua casa, esta situação. Quando Jesus diz que a paz seja conosco. Não é uma paz conquistada, amados, é uma paz crida, é uma paz recebida, é uma paz outorgada por Jesus para nós. Ele quer estar conosco sempre. Receba a paz de Cristo, receba a presença de Cristo em sua vida. Receba esse presente. Foi a primeira coisa que Jesus, ao aparecer aos seus discípulos, disse: a paz seja convosco. É imprescindível a nossa vida com paz. Segundo, Jesus diz no verso 20, e dizendo-lhe isso, ele mostrou-lhe as mãos, e alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Alegria. É essa dupla, né? Esse conjunto dessas duas coisas maravilhosas, alegria e paz, devem ser inseparáveis. Como perdão e amor, inseparáveis. Quem tem amor tem que ter perdão, e quem perdoa é porque antes amou. Que a alegria esteja chegando à sua casa, à sua vida, agora, amados. Neste primeiro dia do mês que se inicia, amanhã, no primeiro domingo, e depois, no mês de agosto, nos meses subsequentes e nos próximos anos. A alegria não é para de vez em quando, a alegria sempre devemos tê-la junto com a paz.
E no verso 21, Jesus ainda diz outra vez: deixo-vos a minha paz. Ele falou de novo. Só que agora ele acrescentou: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O que nós temos que fazer com essa paz e essa alegria? É levar a outras pessoas esta paz e essa alegria. É por isso que a saudação dos judeus é Shalom Adonai, a paz do Senhor. E ela é tão importante que Jesus recomendou: se chegarem a um lugar, deixe a minha paz, deixe a paz. Se eles não quiserem e não acolherem, não aceitarem, ela voltará para vós. A paz de Cristo não é para estar ali ou aqui, é para estar na vida, no coração, no relacionamento, amados, das pessoas, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família, nas igrejas, amados. Precisamos ter alegria e paz de Cristo. E o verso 22, Jesus diz: e havendo dito isto, soprou sobre eles o Espírito Santo. Jesus quer renovo, amados. Lhe dá renovo, unção, autoridade e salvação do Espírito Santo. Porque sem ele nada podemos fazer. Quando Jesus foi assunto do céu, disse: ficai até que sejais revestidos do poder. Para quê? Para anunciar o Evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo não está na frente, na retaguarda, à direita ou está à esquerda. O Espírito Santo habita em nós. Ele habita em você. Ele está com você todos os dias e em todas as situações. E ele produz frutos. Pastor, eu não sabia. Esse Espírito Santo que habita em você, ele produz frutos na sua vida. Vamos ver se você tem esses frutos e se o Espírito Santo que veio para fazer isso, você está recebendo. Isso está lá na carta de Paulo escrita aos Gálatas, capítulo 5, apenas o verso 22. Que nos diz: mas o fruto do Espírito é amor. Esse Espírito Santo que Jesus soprou sobre eles está sobre a terra agora. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos crer em Jesus e assim receberemos o fruto do Espírito Santo que passará a habitar em nós. E o fruto do Espírito é amor, é alegria, está lá, é paz, amados. Todo aquele que tem o Espírito tem que ter amor, tem que ter alegria, tem que ter paz, tem que ter longanimidade. Desculpe. Não seja pavio curto, seja longânimo, ande mais uma milha. Longanimidade. Tem que ter benignidade. Sempre que depender de vós, tem de paz para com todos, seja bom para com todos. Dividir, amados, aquilo que você tem, ainda que pouco, com aquele que nada tem. Seja bom, amados, uns para com os outros. Pratique a benignidade. E ele ainda fala da bondade e, por fim, da fidelidade. Esses são os frutos do Espírito que trazem a nós a presença e os presentes de Deus. Jesus disse: eu vos enviarei outro Consolador, que vos fará lembrar de todas as coisas que eu já vos tenho dito. Comecemos bem a partir de hoje. Comecemos certo. Comecemos com paz de Cristo, com alegria em Cristo, sendo conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Receba a paz de Cristo agora. Receba, você que está inquieto. Receba a alegria de Jesus Cristo. Deixa o Espírito Santo trabalhar em você, com você e através de você. Vamos orar, maravilhoso Deus. Ó Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, alcance teus filhos com a tua paz.
com a tua alegria, com esse contentamento de usufruir do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Convence agora, onde chegar esta mensagem, aqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Trabalha em seus corações para que eles tenham o fruto do Espírito, que não tenha apenas a presença do teu Filho Jesus, mas que tenham também os presentes, as dádivas que seu Filho promete a cada um de nós. Que seja assim para a glória do teu nome em nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém e amém.